Karen, você que já está nesse caminhar com Deus já há bastante tempo, que já tem uma rotina de fé, já tem se aprofundado cada dia mais na palavra, você sente que Deus te responde sempre? Sempre que você pergunta? Esse é um questionamento de muitos fiéis, de muitos cristãos que falam, poxa, eu pergunto, eu não tenho essa resposta, ou não é imediata. Como é para você? Eu aprendi que Deus, ele sempre responde. Até quando não Ele responde, sempre até quando está em responde. silêncio, né? Ele sempre responde. Só que, às vezes, a gente quer uma resposta barulhenta. Às vezes, a gente quer que Deus grite o que Ele tem para nós. Às vezes, a gente quer que Deus abra o mar vermelho. Às vezes, a gente quer que Ele faça coisas grandes demais. E quando Deus responde nos detalhes, a gente não percebe. Quando Deus responde com uma criança sorrindo, passando no teu caminho, você não percebe. Que aquilo é a resposta. Sim, eu aprendi que Deus sempre responde porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. E a gente tende a pensar em uma resposta como uma palavra, como uma voz, como um discurso. E às vezes a gente esquece que Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o verbo encarnado. E quando essa palavra é encarnada, ela deixa de ser um discurso, deixa de ser um ruído, deixa de ser um áudio e se torna uma presença. Ele fala, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, quando a gente tem a consciência de que a resposta que a gente precisa não é que alguém venha profetizar sobre nós, não é nem sempre que Deus mova montanhas, não é nem sempre que Deus faça o impossível. A gente tem a consciência de que a resposta que a gente precisa é quando a gente está podendo chorar no nosso travesseiro e a gente sente que a gente não está sozinho, ou a gente sente que alguém chegou. É a palavra de Deus encarnada, é a presença de Deus sendo a resposta que a gente precisa. Às vezes ele faz silêncio, né? Quando a gente pergunta e quer um barulho, quer Às vezes a gente pergunta discurso. e abre a Bíblia, às vezes procurando por resposta, e às vezes a resposta não está aí. Está em quem bateu a porta logo em seguida, e que você se sentiu, poxa, eu estou lendo aqui, eu estou esperando a resposta e alguém me atrapalhou. E às vezes aquela pessoa que ia te dar um sinal, né? Sim, sim. Então, às vezes a gente quer que Deus fale, Deus fale, Deus fale, Deus só quer estar. Deus só quer que você sinta que Ele está ali. No silêncio, Ele responde com presença, nem sempre com gritos, com moveres, mas com presença sempre. E eu acho que a maior resposta que a gente precisa sempre é saber que a gente não está sozinho. Porque quando a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente tem mais força para lutar, a gente tem mais força para continuar, a gente tem mais força para caminhar. Então não é que sempre Deus vai falar, eu estou aqui. É a gente ter a consciência, muitas vezes, de que Ele está fazendo silêncio, mas está. Sim. Dizendo não, mas está. É também uma escolha a gente não se afundar nas nossas tristezas, né? A gente dominar o nosso emocional. E não é só pedindo para que Deus faça isso, mas a gente se percebendo também, né? Querendo escolher optar pela força de Deus do que nos apoiar nas nossas fraquezas, né? A gente vê, principalmente, né, através da pandemia, no mundo como está hoje, as pessoas se afundando cada vez mais em tristeza, em depressão, em oração também, mas não conseguindo se levantar. Talvez por essa falta de percepção do que a gente realmente também precisa fazer, o nosso mover. Né? E não só esperar que Deus faça, que Deus transforme, que Deus mostre. Ele está mostrando, mas está pedindo para que a gente se levante, né? Você percebe isso? Que muitas pessoas reclamando, muitas pessoas se lamentando, mas eu oro, mas eu isso, e minha vida está uma desgraça. E fica naquele ciclo e não consegue sair dali. Sim. Karina, a minha vida ela mudou muito, meus olhos mudaram muito quando eu passei a valorizar os detalhes que Deus me mostra. O que eu falei para você, o sorriso de uma criança fala muito comigo hoje. Uma senhora de cabelos brancos passando na rua fala muito comigo hoje. Sim. Sentar para ouvir alguém fala muito comigo hoje. Porque quando a gente tem os nossos olhos só nas grandes coisas, quando elas não acontecem, a gente se decepciona. Sim. A gente acha que não está fazendo, não está acontecendo, que não está movendo. Só que quando a gente coloca os nossos olhos nos detalhes de Deus,
nas coisas simples que Deus faz. Quando Ele faz grandes, a gente fica maravilhado. Quando Ele faz grandes, a gente fica fascinado. Mas quando ele faz as pequenas, a gente não fica decepcionado. Sim. A gente continua tendo um coração grato, porque Ele fez. Não do nosso jeito, mas do jeito dEle. E o jeito dEle, a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. A gente precisa ter essa consciência. A minha vida mudou quando eu tive essa consciência. Quando eu estava em momentos de dificuldades e não orava assim, Deus, tira fulano da minha vida, Deus, muda isso, Deus, faz essas coisas. Não, eu falava, Deus, só fica comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu aprendo a lição que precisar, eu passo as perdas que forem necessárias, mas eu não posso perder o Senhor. Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui.